Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui nessa segunda-feira agitada, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Segunda-feira agitada porque a gente teve sorteios, né? Copa do Brasil e o sorteio também da Sul-Americana, caso a gente passe por esse playoff aí, que é contra o Independiente, né, do Equador. E aí, se a gente passar pelo Independente do Equador, né, nós vamos pegar o tal do Muxuquiruna Sporting Clube, que é outro time também do Equador. É um time que a gente vai falar mais deles aí nos próximos vídeos, mas foi a melhor campanha da Sul-Americana. Estava no grupo do Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro. Então é um time que não deve ser galinha morta. Eu não vi os jogos. Eu vi um pedacinho do jogo contra o Cruzeiro, mas não vi o jogo inteiro a ponto de poder fazer uma análise do time. Né? A gente está analisando aí o que eles fizeram no grupo. Se classificaram muito bem, surpreenderam. E é um time que joga na altitude também, né? 2.800 e tantos metros, quase 2.900. Mas o time do Independente Del Valle também é altitude, a diferença é de 200 metros um por outro. Então, o sofrimento que a gente vai ter contra o Del Valle na questão de altitude vai ser o mesmo contra esse Muxuquiruna aí. Eu, sinceramente, a gente caiu num lado do grupo que é um lado de time mais fracos, né, de times mais fracos, porém, onde tem as altitudes. Do outro lado, né, onde está lá Fluminense, está o Bahia, né, aí são times mais qualificados. E que se a gente for avançando, a gente pega só na final. Agora, eu continuo achando que o nosso problema é o Del Valle. Para mim, passar pelo Del Valle hoje é o grande problema. Primeiro, pelo momento que o Vasco vive. Segundo, pelo próprio time do Del Valle mesmo. Apesar de não estar no seu também melhor momento, como eu disse, foi eliminado também na Libertadores. Mas é um time que vai trazer muita dificuldade para a gente. Se o jogo fosse hoje, fosse essa semana, eu diria que as chances do Vasco são mínimas, eram mínimas de passar. Agora, como vai ter a parada aí, né? Paramos agora para a questão da data FIFA, depois paramos mais 30 dias aí para o Super Mundial, é tempo aí para o Vasco tentar se arrumar dentro das peças que tem. Nós temos uma janela aí, que nós vamos falar dela daqui a pouco, mas que eu, sinceramente, não tenho maiores expectativas. Agora, o fato é o seguinte, dentro do que se apresentava no sorteio da Sul-Americana, eu acho que tá bom. Né? Caso a gente passe pelo Del Valle, pegar aí o Muxuquiruna, porque também tem uma questão de tradição, né, gente? Às vezes essas equipes elas vão muito bem, né, na primeira fase da competição, mas chega nas fases seguintes a questão da falta de experiência, falta de camisa mesmo, de disputar essas competições internacionais, às vezes pesa. Dependendo do time, pesa. E os caras podem sentir essa pressão. Enfrentar o Vasco, apesar do Vasco tá no momento que todo mundo sabe que tá, alguém pode sentir. E aquele negócio, a boa fase também não dura para sempre, né? A única má fase que dura para sempre parece que é a nossa, que não passa nunca. Agora, a boa fase de times aí, cara, ela vai e volta. Vai que daqui a 40 dias aí esse time começa a dar uma decaída. O do Runa, que eu tô falando.
Vai que o Vasco consiga dar uma melhoradinha. Agora, o primeiro ponto é passar pelo Del Valle. Eu acho que desse lado da chave que nós ficamos, se a gente for projetar confrontos, o mais difícil acaba sendo o do Del Valle nesse playoff. Mas a gente vai falar mais disso aí nos vídeos seguintes aí durante a semana. Tivemos o sorteio também da Copa do Brasil e eu, em vídeos passados, não lembro qual vídeo, acho que em live eu cheguei a falar também, que de todos os times disponíveis, o que eu preferiria pegar seria o CSA. Eu comentei isso em algum momento, não lembro em qual. Por quê? Aí teve muita gente falando, eu quero pegar o Retrô, o CRB ou o CSA. O Retrô é um time muito bem arrumado. O CRB é um elenco que já joga junto há mais tempo. O CSA é um elenco que foi formado não tem muito tempo. Eles contrataram muitas peças novas. E o time deu uma encaixada. O fato é isso. O time deu uma encaixada. Conseguiu eliminar o Grêmio, né, apesar do erro de arbitragem contra o Grêmio, mas conseguiu eliminar o Grêmio. Então eles vêm empolgados aí, e eu acho que vai ser um bom confronto. O Vasco já foi eliminado pelo CSA em anos passados aí, mas eu acho que dentro também do que se apresentava aí dentro do sorteio, ficou muito bom para o Vasco, tá? Porque vai ter Palmeiras e Corinthians, vai ter Atlético Mineiro e Flamengo, vai ter Inter e Fluminense, né? Tem uns confrontos aí bem complicados, né? Então, São Paulo pega o Atlético Paranaense, a galera do Atlético Paranaense estava doida para pegar o Vasco. O que eu ouvi de atleticano aqui falando, a gente quer pegar o Vasco, porra, devido àquela desclassificação do ano passado nos pênaltis aqui na Arena da Baixada. Então, cara, agora apareceu o vídeo aí da presidenta aí do CSA comemorando, pegar o Vasco, né? Tá no papel dela. O cara do Operário, lá o presidente do Operário, não disse que passava pela gente, quase passou, né? Ganhamos nos pênaltis. Mas no final foram eliminados. Eu acho que ela comemorou mais até, de repente, pegar o Vasco, porque sabe que vai estar lotado o estádio em Maceió. Porque tem muito vascaíno no Nordeste, tem muito vascaíno em Alagoas, e com certeza a torcida do Vasco vai comparecer em peso. Mas é engraçado que teve aí algumas reações, né, dos torcedores, tanto do CSA quanto do CRB. Vou trazer primeiro aqui. Saiu agora. Deixa eu parar aqui, ó. Primeiro, a galera do CRB, né, que estava acompanhando, fazendo um react aí do sorteio, né, na hora que saiu aí o confronto CSA e Vasco. Vamos ver o que eles falaram aí. O Alagoano saiu agora para o confronto Palmeiras! 6. Palmeiras! Já chegou às quartas de final, ou seja, avançou dessa fase numa única oportunidade. Foi em 2002, já temos aí 23 anos. Está na hora, hein, de novo. Mas para isso acontecer, tem que passar por quem, Gabi? Palmeiras! 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 CSA que eliminou o Grêmio. Palmeiras! Palmeiras! Vasco da Gama, confronto 6 formado por CSA e Vasco da Gama, que foi campeão do Marcelão aqui, ó, em 2011. Vamos ao confronto 7, faltam... Então vocês veem, né? É o pessoal do CRB dizendo que o CSA tinha cagado porque pegou o Vasco. Ou seja, galera do CRB, moleza pro CSA passar pelo Vasco, né? Cara, aí tem a galera do CSA. Deixa eu colocar na tela aqui. Com sua convicção. Dar uma paradinha aqui também. Deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui. Né? O que o amigo aí, que tem um canal do CSA, falou em relação a pegar o Vasco da Gama. Vamos lá. Eu tenho certeza que dá para passar pelo Vasco, como a maioria da torcida do CSA. Então, e eles acham e têm certeza que dá para passar pelo CSA. Compreende isso aí? Vamos assim até lá. Né? E dentro do gramado, dentro do jogo, nós saberemos quem vai passar. Mas eu, se você fosse optar, né, e preferir, sei lá, entre Flamengo e Vasco, você queria quem? Se fosse Palmeiras ou Vasco, você queria quem? Pegar quem?
Se fosse Red Bull, Bragantino, Vasco, você queria pegar quem? É o Vasco, pô. Se fosse Cruzeiro ou Vasco, você queria pegar quem? Eu queria pegar o Vasco. É só você fazer uma análise de exclusão. De exclusão. Se fosse o Retrô e o Vasco, eu queria pegar o Retrô. Ou se fosse o Clássico ou o Vasco, eu pegaria e queria o Clássico. Mas os demais, todos eles, Atlético Paranaense ali, que também não está bem, seria uma outra situação. Mas Botafogo e Vasco, você prefere pegar quem? O Botafogo. O Vasco, claro, o Vasco. Fluminense e Vasco, você optaria em pegar quem? O Vasco. São Paulo ou Vasco, você optaria em pegar quem? O Vasco. Então, o Vasco é uma das equipes mais frágeis nesse momento de você enfrentar. E o CSA pegou. Então, por exclusão, na lógica do pensamento de quem acompanha futebol, o Vasco não é uma equipe que assombra ninguém. Não assombra. Rapaziada, o cara tá errado. O torcedor do CSA tá com o pensamento errado? Não tá, gente. Na verdade, hoje ninguém respeita mais o Vasco. Você vê o torcedor do CRB lá, dizendo que o CSA deu sorte, cagou por pegar o Vasco. O torcedor do CSA fazendo um comentário muito pertinente. A merda que o Vasco tá hoje, qualquer um quer pegar o Vasco. Ele tá errado? Não. Ele tá sendo desrespeitoso? Também não. É a lógica. É a lógica. Da mesma forma que nós gostamos de pegar o CSA, gente. Alguns queriam pegar o CRB, outros achavam que era melhor pegar o Retrô. Tá tudo certo. Agora, é o fundo do poço do Vasco da Gama. Hoje, um time da terceira divisão, que é o CSA, acha ótimo pegar o Vasco na Copa do Brasil. Time da terceira divisão. O fundo do poço que ao longo dos anos foi cavado por administrações desastrosas, exatamente como está acontecendo com essa administração atual, tão desastrosa quanto, faz com que o Vasco hoje seja um azarão perante a um time da terceira divisão. E aí, hoje, lá no sorteio da Copa do Brasil, quem estava lá era o nosso CEO, o seu Amodeu. Ele foi o representante do Vasco. Queria saber, né? O presidente Pedrinho está com a seleção, né? Ele é o chefe da delegação, tá lá. Então, o CEO foi representar o Vasco lá no sorteio. E aí, ele deu algumas declarações, né? Eu vou colocar uma aqui na tela. Vamos acompanhar. A gente precisa ser transparente com o torcedor do Vasco, que o clube vive esse momento um processo de recuperação judicial. A gente já falou todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, todos os eventos que aconteceram ali atrás, que fizeram com que a gente esteja nessa situação econômica bastante sensível, né? É importante dizer, todos os nossos compromissos correntes estão sendo pagos rigorosamente em dia, então nós estamos fortalecendo o clube, mas o clube hoje não tem uma capacidade de investimento de forma que a gente possa iludir o nosso torcedor de que nós faremos investimentos de grande montante nessa janela. Nós faremos reforços, sim, dentro da nossa capacidade, da responsabilidade que a gente tem dentro do orçamento, de cumprir o orçamento e honrar os compromissos que a gente assume, né, para reforçar o nosso elenco. Mas é fundamental a gente ter essa transparência. Por óbvio, o nosso torcedor não gosta de ouvir isso, o torcedor sempre gosta de ouvir que ele pode esperar grandes contratações, mas a gente precisa ter a responsabilidade de agir com honestidade com o nosso torcedor para não criar uma falsa ilusão que depois não vai se realizar e nós vamos ser cobrados e o torcedor vai ficar frustrado também. Primeiro eu quero dizer para o CEO Amadeu que o torcedor hoje consciente do que é o Vasco da Gama já não cria mais falsa ilusão. Já não cria. Ele apenas vem comprovar aí nas falas o que todos nós já sabemos. Primeiro, numa outra parte da entrevista, ele disse que essa primeira janela aí que começou hoje e vai até o dia 10, ele não está preocupado com essa janela. A janela mais curta, ele está preocupado com a outra janela. E aí vocês ouviram ele dizer que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco não vai fazer loucuras.
a tal da austeridade do presidente Petrinho. Então vocês já estão sabendo que não vai vir o Brian Rodrigues, vai vir o Brian de Souza. Que não vai vir o Elinho, vai vir o Eltinho. Ou como disse o meu amigo Alexandre Barto Vascaíno, vai vir a grande revelação do Tunaluso do Pará. Rapaz, essa janela, ela será exatamente igual às outras. Exatamente igual às outras. Medíocre. Uma janela que corremos o sério risco de não corrigir nada. Pelo contrário, piorar o elenco. Como foi feito nas contratações de Jean Davi, como foi feito nas contratações de Lucas Oliveira, de Lloyd, de Maxime Domingues. E todos esses outros pé de ratos aí que só oneraram a folha, não ajudaram nada, e depois, para se livrar deles, é pior ainda. Aí o nosso CEO, que é muito querido, ou era muito querido aqui quando era CEO do Coritiba, era tão querido que todo jogo eles levavam uma faixa para homenagear o nosso CEO. Aí essa foto aí no Couto Pereira, no estádio do Coritiba, aí, ó, uma faixa muito carinhosa, homenageando o CEO, para você ver como é que eles gostavam do Amodeu aqui no Coritiba. Então, meus amigos, a janela, que muitos aí têm uma expectativa alta de correção, esquece, gente. Esquece, porque não vai corrigir nada. Nós temos que contar com o trabalho do Diniz, tentar fazer milagre, porque se ele conseguir fazer esse time jogar com esse elenco que está aí, com esses pés de rato que estão aí, é na base do milagre. O nosso CEO também falou do nosso craque francês, o Lemijador. Lemijador está indo embora. Coisa que eu também já havia falado aqui no canal, principalmente quando saiu a notícia que ele tinha sido liberado para resolver problemas particulares lá na França. Eu até comentei, será que volta? Será que ele volta? E aí o Amodeu confirmou que ele não volta, né, que já está em contato com o staff do jogador para fazer uma rescisão antecipada. O contrato dele vai até 31 de julho, então eles vão tentar antecipar essa rescisão. Resta saber se o staff do jogador vai aceitar uma rescisão antecipada ou vai falar para o Amodeu assim, olha, meu querido, quer liberar ele, libera, mas vai ter que pagar salário até 31 de julho. Coisa que eu não duvido que aconteça. Não duvido que aconteça. Então, ao nosso querido Lemijador, Payet, um abraço, vai com Deus, curta a sua vida aí na França, porque, sinceramente, não vai fazer diferença alguma para a gente. Gostaria de saber se, com a economia desse salário de R$1.600.000, o que o Vasco vai fazer com ela. Um outro ponto que o Amodeu falou é que eles estão entrevistando candidatos a serem diretores, né, executivos do Vasco da Gama. Desde a saída de Marcelo Santana, o Vasco já está aí há praticamente um mês e pouco sem diretor executivo. Então, eles estão fazendo entrevistas para contratar um cara que vai contratar os jogadores da janela. Então, ou seja, a gente precisa primeiro contratar alguém que vai contratar. Puta que pariu, velho. Olha, é muito amadorismo para um clube só. Eu vou parar por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está na bancada aqui comigo, para meter a lenha nesses incompetentes. É isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima.